Redes sociais são ambientes virtuais que trazem antropologia e sociologia juntas, por envolver modos de relações e comportamentos humanos em grupos complexos com interações não pessoais. Porém, há um grande problema social levantado sobre este meio. Cerca de 41% dos jovens brasileiros já apresentaram sintomas de depressão por causa da internet, segundo o levantamento feito pela FGV, Fundação Getúlio Vargas. E a pergunta é, se o meio foi criado para unir as pessoas, então por que muitas estão se sentindo excluídas? Hoje estamos com a psicóloga Nair Figueiredo, que vai nos ajudar com o assunto redes sociais e saúde mental. Então, Nair, vemos aí que os jovens eles têm muito costume de abrir o celular cedo, tá ali consumindo conteúdo, vendo muitas notícias. O que o excesso de informações pode causar em uma pessoa? Na verdade, esse excesso de informação, ela atinge atualmente um nível que se torna extremamente danoso para o ser humano, porque ele se vê exposto e completamente indefeso a tantas informações que, na verdade, não vão trazer para ele benefícios reais e vão trazer uma grande margem de comparação, né? Comparação, competição, e esse grande fluxo de informação, ele acaba trazendo também uma realidade que é ilusória, porque quando a pessoa ela vai se envolvendo, né? Desde o momento em que acorda até a hora que vai dormir, com o uso contínuo do celular, o uso contínuo da internet, né? De redes sociais, ela vai suplantando ali, ela vai trazendo vários danos, tanto a níveis orgânicos, como a nível emocional, como no nível também de uma falta de limite, no caso em especial das crianças ou dos pré-adolescentes. Ela vai criando a dependência, né? Um vício. Sim, ela vai criando um vício, uma dependência que começa ali como um problema. E depois vai se tornando uma doença e até o momento em que a vida daquele ser humano se torna disfuncional, porque ela acaba se tornando uma vida que está pautada em algo que não é da realidade, né? São jogos virtuais, são a vida do online, que diz, na verdade, de uma vida muito vazia do afeto, muito vazia do contato real com as pessoas. E, como sabemos, né, o ser humano, para manter a sua saúde mental, a sua saúde emocional, ele necessariamente ele precisa ter o contato com a pessoa real, né? A integração, o contato físico, o contato olho no olho, o abraço. Então, estar no mundo virtual, onde há uma ilusão de que se tem muitos amigos, por exemplo, na verdade, não é a realidade. Então, a realidade, ela precisa ser preservada, né, em termos de uma saúde mental, uma saúde emocional. E o mundo virtual, ele vai também incitar
uma comparação, ele vai incitar uma competição, ele vai trazer vários meios, né, de estar na relação com o outro que não trazem benefícios reais. Então, tudo isso, né, como um conjunto, vai trazendo o adoecer do ser humano, porque ele vai perdendo a sua capacidade natural de estar em relação, na relação real, né, com outros seres humanos. Boa noite. Boa noite. Quais os principais impactos observados na relação entre redes sociais e saúde mental? Os principais impactos nesse momento da sociedade, né, da vida contemporânea, são impactos de profundo esvaziamento do ser. São impactos que dizem do distanciamento das relações produtivas, né? Então, estão sendo criadas e mantidas ali, estimuladas, relações bastante improdutivas, que dizem de comparação, que dizem de esvaziamento do afeto. E também relações onde há uma grande falta de limite, né? Limite do que realmente são os valores, limites do que realmente tem importância ou teria real relevância para uma melhor qualidade de vida. Então há um distanciamento de vários aspectos que poderiam caracterizar uma boa qualidade de vida, uma boa qualidade de relações interpessoais. E o que a gente tem observado em termos de atendimento no consultório, né, dentro da área da psicologia, é cada vez mais pessoas adoecidas por depressão, por ansiedade. Então, as pessoas estão muito vazias, vazias de contato, vazias de afeto. E é o que vai se observando e vai se vendo no dia a dia do consultório. Pessoas que chegam extremamente vazias, cansadas, estressadas, ansiosas por tanta informação, né? Então, assim, é uma era da informação em que nunca se viu tantas pessoas tão mal informadas. Então, as informações estão a um clique, né? Estão ali muito rápidas. Você tem informações do que acontece no mundo em questões de segundos, mas, ao mesmo tempo, as pessoas nunca estiveram tão alienadas, tão desinformadas do que realmente tem importância. Certinho, muito obrigado. Você fez aquela hora qual, Arthur? Eu fiz intercalado, deixa eu ver. 7, não é? 7 ou 6? Vemos muitas queixas e preocupações com a autoimagem de usuários por conta das redes. Por que isso acontece? Qual conselho você daria? Na verdade, as pessoas que estão nas redes sociais, né, e estão nesse sentido, estão procurando ali uma aprovação, né, uma aprovação que seja do outro.
e há, na verdade, uma distorção entre o que é uma autoimagem saudável, né? Uhum. Dentro do que é, não que seja perfeito, Mas dentro do padrão, né? Isso, dentro do que seja uma realidade, né? Dentro dessa realidade, cada ser humano, não existe esse enquadramento. E o que se vê hoje nas redes sociais é como as pessoas, ou a maioria delas, querendo estarem todas no mesmo padrão. Então, existe até um distúrbio, né? Que são distúrbios corporais, né? Dismórficos, que dizem do quê? De toda uma necessidade psíquica de se manter aprisionado a um suposto padrão de perfeição. E aí, quando a pessoa está exposta numa rede social e não tem um equilíbrio, não tem uma autoestima saudável, ela corre sim um grande risco de se tornar refém, né? Há uma aprovação constante de querer receber os likes, de nunca querer ter um dislike, e isso acaba se tornando para essa pessoa um grande sofrimento, que pode sim trazer um agravamento de um quadro que já existia anteriormente, ou mesmo um desenvolvimento de um quadro, de um transtorno mental, um transtorno emocional, que venha colocar essa pessoa nesse lugar de desenvolver uma doença, né? Pode chegar a uma gravidade, como uma depressão, em um grau mais severo, ou mesmo com um alto grau de ansiedade. Com a saúde, até atrapalhar na saúde mental, né? Sim, sim, certamente, na saúde mental, na saúde emocional, tornando até a pessoa disfuncional para as coisas mais simples, né? Que anteriormente ela estava funcional, ela adoece e se torna disfuncional. Boa noite. Boa noite. A gente vem entrevistando uma série de pessoas para poder. Essas pessoas que a gente entrevistou são pessoas que trabalham com a internet, são digital influencers. Nessas entrevistas a gente perguntou para cada uma sobre a questão dos não sei se a senhora já ouviu esse termo, os haters da internet, que são as pessoas que criticam, que deixam comentário negativo, esse tipo de coisa. Sim. Cada uma dessas pessoas a gente perguntou como elas lidam, como é isso para elas. Cada uma tem a sua forma de lidar. E eu queria saber da senhora o que isso causa no ser humano e qual é a melhor forma de lidar com esse problema. Sim. Na verdade, lidar com essa gama de informação que muitas vezes são negativas, né? E muitas vezes tem um cunho pejorativo, ou mesmo desrespeitoso, ou de desvalorização do outro. Lidar com tudo isso pode causar vários males, né? Pode causar desde de uma autoestima ruim, como também um negativismo, como agravar alguns quadros que já existiam, né? Que é como você falou, para determinada pessoa,
aquele comentário negativo, pejorativo, ruim, não tem um grau de abrangência ou atinge de determinada forma. Para outra já é algo muito mais grave. Então, a forma que cada um vai receber aquele olhar, que é um olhar de julgamento, é um olhar não muito positivo, né? Pelo contrário, é um olhar bem negativo, também vai estar muito ali relacionado a como foi todo um processo de desenvolvimento da personalidade daquele indivíduo. E, como sabemos, a personalidade, a estruturação da personalidade, ela vai acontecer ali até uns 7 anos de idade. Então, a primeira infância, ela tem uma importância em termos de se desenvolver uma autoestima saudável ou desenvolver uma autoestima adoecida. Não que essa autoestima, no decorrer da vida, ela não vá se transformando, ela se transforma, né? O tempo todo há uma construção, uma reconstrução, não há nada que esteja parado ou imóvel, ela está em constante movimento. Mas, se a autoestima, ela foi ali, no primeiro momento, né? Quando há, por exemplo, o primeiro movimento de estabelecer um limite saudável com aquela criança é no abraço. Então, aquela área do abraço, fisiologicamente falando, vai dizer de um primeiro contato, que é um contato do afeto. Então, imagine hoje nas redes sociais, em que aquela criança, ao invés dela receber um abraço, ela recebe um celular, ela recebe um tablet, ela recebe algo que diga de algo externo, né? Não tem um contato ali afetivo. Então, já é um primeiro limite que não está sendo inserido para que haja uma boa construção de uma identidade de si mesmo. E nessa desconstrução, quando lá adulto vai estar nas redes sociais e vai ter que lidar, né, de certa forma, ela vai estar exposta a essa influência negativa, negativista, desrespeitosa na minha percepção, faltou ali antes uma estrutura. Então, a estrutura emocional, ela é construída. E ela é lá na vida adulta, ela vai ser como ela vai surgir e vai aparecer como uma identidade desse ser humano que consegue lidar. Ou com um ser humano que não consegue lidar. E aí o que a gente vê na outra ponta aqui, que é no atendimento, no consultório? É o ser humano que não conseguiu lidar. Então, a gente conversou sobre muita coisa hoje e o que as pessoas podem fazer para evitar esses casos de cyberbullying? Elas podem estar indo atrás de um profissional até quando o momento certo da pessoa correr atrás de ajuda. Bom, hoje é bastante falado trazida essa problemática do cyberbullying, e ela tem, na minha percepção, ela tem dois movimentos. Um é o que tem acontecido dentro do próprio sistema familiar, onde após a utilização massiva
dos meios eletrônicos, né, sejam por crianças, pré-adolescentes, adolescentes, e os próprios adultos, pais, mães, há um real distanciamento. E quanto mais as pessoas se distanciam umas das outras, dentro do seu próprio sistema familiar, mais elas ficam expostas e mais elas se tornam vulneráveis a todo tipo de violência, agressão, como no caso específico do cyberbullying, que é a violência moral, né? A injúria, que é a exposição, né? Vexatória, enfim, quanto mais então há uma menos proximidade entre pais e filhos, entre irmãos, mais quem está usando as redes sociais para fazer esse tipo de utilização, infelizmente, mais eles também têm uma condição favorável para que a vítima ela se sinta realmente bastante acuada, para que a vítima se sinta totalmente desprotegida. Até tem um caso, como vários outros, né, mas teve um caso bem peculiar em uma cidade muito pequena da Inglaterra, onde um jovem, que era uma cidade onde todos se conheciam, né, por ser muito pequena e ali também numa região de montanhas, onde esse jovem ele se viu tão acuado e tão intimidado que ele acabou se permitindo, né, encontrar com o agressor, com a pessoa que o intimidava através das redes, sem o conhecimento das mães, do pai, dos amigos que eram vizinhos, sem conhecimento de ninguém. E esse rapaz acabou sendo morto. Então, infelizmente, quanto mais a família se desestrutura, né, quanto mais a família se torna distante dentro da sua própria casa, por outro lado, mais o que pratica esse tipo de crime se sente mais empoderado, né? A vítima se torna ali uma presa muito fácil. Então é isso, eu gostaria de agradecer a Nair por ter dado essa oportunidade de a gente entrevistar sobre esse assunto muito importante. Agradecemos vocês por estarem aí. E é isso, um grande abraço. Gostaria de falar alguma coisa? Eu gostaria também muito de agradecer essa grande oportunidade. Foi uma entrevista muito rica, muito ampla, perguntas muito interessantes e realmente um tema que dá margem para muitas e muitas discussões.